Fala galera, tudo bem? Foi um dia e tanto de data FIFA. Eu sei que nem todo mundo gosta de data FIFA, eu gosto bastante do futebol de seleções. Foi um dia importante porque definiu as últimas quatro que vão participar da Eurocopa 2020, que vai ser realizada em 2021. É claro que ainda tem muita incerteza no caminho até lá, por conta do momento do mundo mesmo, mas as vagas agora estão definidas. E hoje a gente ficou sabendo das quatro, então foi um dia de decisões, de quatro finais basicamente, né, já que foram as decisões das quatro vagas da repescagem, jogo único para cada uma delas, e a gente termina o dia sabendo que Macedônia do Norte, Escócia, Eslováquia e Hungria completam as 24 seleções que vão jogar essa Eurocopa que foi deslocada de 2020 para 2021. Tem alguns personagens legais pra gente falar. Vou falar sobre cada um desses jogos rapidamente aqui, falando sobre um pouco de cada um desses times, até porque acabou sendo um dia de decisões mais alternativas, então para quem gosta de futebol mais alternativo é um prato cheio, porque foi um dia de grandes decisões e de uma relevância muito grande para países que não necessariamente são os países que vão entrar sonhando alto, são os países que vão entrar pensando em título. Pelo contrário, a gente tem quebra de jejum, virada dramática, classificação inédita. Então, são grandes histórias para quem gosta do futebol aí das seleções, para quem gosta do futebol saindo dos principais favoritos, dos principais centros. Foi um dia dos mais legais. Vamos falar sobre isso, o espaço está aberto. Se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo, deixa nos comentários para você qual foi o maior destaque, a maior surpresa entre os classificados, a maior decepção. Talvez a decepção maior tenha sido a Sérvia, mas a Geórgia também despertava uma curiosidade muito grande, vou falar um pouco mais sobre isso aqui. Você tinha, por exemplo, a expectativa de que alguma dessas seleções pudesse ir adiante, pudesse passar para a próxima fase entre as eliminadas. A Islândia, por exemplo, acabou não se classificando depois de uma sequência histórica do futebol do país. Enfim, vamos jogo a jogo, até para não ficar tudo tão embolado aqui, mas vamos falando então na ordem com que as coisas aconteceram ao longo do dia, ao longo dessa quinta-feira de futebol pela Europa. Começando pelo jogo mais alternativo, que para mim era o mais aguardado, o duelo entre Macedônia do Norte e Geórgia. Por que o mais aguardado? Porque dali sairia uma grande história, no mínimo. Por quê? Essa era a vaga da repescagem que foi buscar na quarta divisão da Nations League, a Liga das Nações, a chance de um classificado para a Eurocopa. Então, Geórgia e Macedônia, que eram duas das principais histórias, duas das grandes atrações do futebol alternativo na Europa, chegaram a essa decisão e não chegaram por acaso. Então são dois times que tinham mostrado de formas diferentes qualidade dentro do seu nível, né, do seu universo. Eu não estou colocando aqui, são seleções que obviamente não estão à altura das principais dentro da Europa. Até por isso começaram o ciclo de Nations League na quarta divisão da Europa. Mas são seleções que têm conseguido subir um degrauzinho aí no nível de atuação. E a Macedônia do Norte consegue a classificação, e aí tem diferentes desdobramentos possíveis. Eu vou falar já já da Geórgia também, porque acho que vale um capítulo à parte. Mas a Macedônia do Norte consegue a vaga histórica com um gol decisivo do maior jogador da história do país. Então, Goran Pandev, conseguindo ser o personagem principal aos 37 anos, um jogador de uma história e tanto, fez a estreia dele pela seleção em 2001, ou seja, são 2 décadas defendendo o país, classificando a Macedônia agora para o seu primeiro torneio grande, para a sua primeira Eurocopa, e conseguindo com gol justamente do Pandev, veterano. É claro, já não é mais o jogador que foi importante, por exemplo, na tríplice coroa da Inter de Milão do Mourinho em 2009 e 2010. Antes disso, tinha tido uma passagem muito boa pela Lazio também no futebol italiano. Hoje está no Genoa, já mais veterano, mas ainda uma referência, uma liderança. É o líder de partidas da história da seleção da Macedônia, que agora passou a ser chamada de Macedônia do Norte. É o maior goleador da história do país e agora vira o autor do gol mais importante que leva a Macedônia a essa decisão, a essa fase final, né, no torneio, ganhando essa decisão. E ganhando em Tbilisi, né, ganhando na casa da Geórgia também. E aí é bom lembrar que a Macedônia teve, há alguns anos, uma participação relevante em Euro Sub-21, e parte daquele grupo faz parte da base hoje. Então sim, a gente tem o Pandev como o grande cara, é a referência, é o ídolo, é o grande nome e virou o grande herói também, mas a base que ajuda a dar sustentação para isso fez parte de uma campanha em que a Macedônia tinha conseguido em 2017, no ciclo para aquele Europeu Sub-21, deixar a França para trás nas eliminatórias. Aí vai disputar a fase final, acaba não conseguindo passar de grupo, mas naquela ocasião
conseguiu projetar, por exemplo, o Enis Bardi, que depois teve uma boa chegada ao Levante no futebol espanhol. Hoje, naquele time mais jovem, foi despontar um pouco depois, estava o Elmas, que hoje é meio-campista do Napoli, e que foi importantíssimo, porque foi quem conduziu a jogada do gol, da triangulação, o gol do Pandev, que é uma bela jogada que começa com Elmas, passa pelo pivô também do Nestorovski. A Macedônia que tem, por exemplo, o Alioski, jogador do Leeds United, joga Premier League com Bielsa. Então é uma Macedônia do Norte que chega a esse grande feito, deixando a Geórgia para trás. E por que valia um capítulo à parte para falar da Geórgia? Porque é uma seleção que, obviamente, está completamente fora do radar, mas tem desenvolvido um time legal, um time de bons jogadores. E acabou não contando com dois dos seus mais talentosos jogadores dentro dessa renovação em andamento nos últimos anos. O Shakvetadze, provavelmente o principal deles, então um desfalque importante. A Geórgia ficou sem os seus dois principais jogadores de lado, né, do campo, então não contar com o Shakvetadze para esse jogo acabou sendo bem relevante. O time teve o Kriashvili e Kazashvili como os dois meias abertos, o Kacharava teve que jogar como o 9 e era um jogador muito mais de referência para o jogo aéreo do que o time de maior movimentação em outros momentos das eliminatórias ou da Nations League. O Kvekveskiri, que também é um meio-campista mais armador ao lado do Kankava, os dois que formam uma dupla de volantes, também é um nome que vale a pena a gente destacar. O Kvaratskhelia acabou ficando fora, que é o outro ponto ao lado do Shakvetadze, também vale a pena prestar atenção. Então é uma Geórgia que fica pelo caminho, bateu na trave, acabou não tendo seus principais jogadores e aí faltou qualidade justamente no jogo mais decisivo diante da Macedônia, principalmente depois do 1-0, o time desandou, não conseguiu ter resposta, não jogou bem, não conseguiu nem buscar uma pressão em busca da classificação. Indo para o jogo seguinte, depois da classificação da Macedônia do Norte, aí vieram 3 jogos no mesmo horário, né, que foi uma pena do ponto de vista de atração mesmo, do que poderia acontecer. A dramática vitória da Hungria teve 2 gols no finalzinho, então até os 43 do segundo tempo a Hungria perdia para a Islândia e consegue a virada com gol já nos acréscimos do Szoboszlai, que é o jogador mais jovem de projeção que a Hungria tem hoje. A Hungria consegue ir a 2 Euros seguidas, já tinha disputado 2016, e com o Szoboszlai, que é um cara dos golaços, né? Um jogador bastante talentoso, principalmente pela batida na bola que tem, já é destaque com 20 anos jogando Champions, se destaca no futebol da Áustria com o Red Bull Salzburg, então é um jogador já bastante importante que vai virando uma referência também na seleção nacional e consegue garantir essa vaga. E aí, olhando para o outro lado, a Islândia talvez esteja encerrando um ciclo que foi histórico, foi muito marcante, porque é basicamente o mesmo time ou a mesma base, os mesmos pilares da seleção que foi a Euro em 2016 e conseguiu um resultado histórico, eliminando, por exemplo, a Inglaterra, depois conseguiu se classificar para a Copa de 2018, e agora basicamente com o mesmo time, né, com vários dos pilares. Então Ragnar Sigurdsson, por exemplo, Arnason, Haldorsson, Bjarnason, o próprio Gylfi Sigurdsson, que fez o gol na falha do Gulaxi no início do jogo, mas entre outros jogadores, Finn Bogason, Gudmundsson, são jogadores que fizeram a base dessa Islândia ao longo desses últimos anos. Agora tem um grande desafio que é tentar dar sequência a isso, tendo que passar por uma certa renovação. Vamos ver pensando na Copa do Mundo de 2022. Fica fora agora dessa Euro de 2020, Euro 2021, né? Essa questão do nome vai ser sempre uma confusão, porque oficialmente o nome continua sendo Euro 2020, mas vai ser disputado em 2021. Enfim, a Islândia fica fora depois desse período histórico de 2 classificações seguidas para Euro e para a Copa do Mundo. Dessa vez não deu e quase deu, porque até os 43 do segundo tempo a Islândia estava se classificando com um gol de falta do Gylfi Sigurdsson na falha do Gulaxi. Na sequência veio mais um jogo. Na verdade, os jogos foram se desenvolvendo, todos com finais dramáticos, né? Porque a Islândia acabou tomando a virada da Hungria nos minutos finais, a Eslováquia foi para a prorrogação com a Irlanda do Norte porque o Skriniar tinha feito um gol contra já no finalzinho também, então a Irlanda do Norte foi buscar o empate contra a Eslováquia, e a Eslováquia depois acaba conseguindo a classificação com o gol do Duris na prorrogação, consegue eliminar a Irlanda do Norte. Acho que a Eslováquia tem mais time mesmo, a Irlanda do Norte foi uma grande atração na última Euro, até pela participação do torcedor, mas do ponto de vista técnico é uma seleção bastante limitada. Vejo a Eslováquia com mais time, embora tenha limitações muito evidentes em alguns dos setores. E é outra seleção que faz a gente lembrar de Europeu Sub-21, porque parte desse time também foi destaque há alguns anos em edição de torneio continental de base, quando apareceram, por exemplo, Skriniar, Lobotka, jogadores que hoje são importantes dentro dessa seleção principal. E por último,
veio a classificação na sequência, né? Foi o último jogo a acabar, a classificação da Escócia, que também foi dramática e que acaba com um jejum e tanto, né? Porque a Escócia não se classificava para um torneio grande, aí torneio grande eu tô colocando Euro e Copa, desde a Copa do Mundo de 98. A Escócia fez o jogo, por exemplo, a estreia do Brasil na Copa foi contra a Escócia. Foi a última vez que a Escócia disputou uma grande competição. Tinha jogado a Euro em 96, jogou a Copa em 98, depois nunca mais. E agora volta a se classificar, deixando a Sérvia pelo caminho. E aí tá, pra mim, a grande decepção do dia. A Sérvia fez uma partida péssima. Aliás, o jogo foi muito ruim. Mas o jogo foi muito ruim e esteve nas mãos da Escócia quase que o tempo todo. Até o Jovic fazer o gol já no finalzinho, que levou pra prorrogação. Aí a Sérvia ganhou um pouco mais de vida. Aliás, o gol nasceu de dois jogadores que saíram do banco, o Mladenovic fazendo assistência pro gol do Jovic, atacante do Real Madrid. Agora, pelo potencial, pelo recurso que a Sérvia tem e até pela bola que a Sérvia jogou contra a Noruega na semifinal dessa fase final, essa fase de repescagem, foi muito decepcionante o nível da Sérvia nessa partida diante da Escócia. Então sim, a Escócia deu um mole enorme de deixar o jogo quase escapar, de ter que decidir nos pênaltis. Mas a Escócia no todo até foi melhor, porque a Sérvia não conseguiu explorar qualidade de Milinkovic-Savic, o pivô do Mitrovic, a capacidade técnica de um Tadic, não teve o Kolarov dessa vez, é verdade, que tinha sido importante contra a Noruega jogando como um zagueiro pela esquerda, mas não funcionou. Foi uma partida muito decepcionante e essa decepção, o jogo foi fraco, mas a decepção é muito mais direcionada para a Sérvia, que era de onde dava para esperar mais. No caso da Escócia, é um grande feito de um time que tem suas limitações, que vai tentando se ajustar, por exemplo, jogando com 3 zagueiros, sendo os 2 zagueiros, o Gallagher jogando como zagueiro central, à direita o McTominay, à esquerda o Tierney, para tentar explorar, e a Escócia teve, principalmente no início do jogo, uma boa qualidade para pressionar, recuperar a bola e manter a posse de bola, principalmente pelo lado esquerdo, onde reúne suas, talvez, 2 principais referências, que são jogadores da mesma posição, né? Tierney e Robertson, os 2 laterais pela esquerda, o Tierney jogou como um zagueiro pela esquerda no trio, o Robertson como um ala pelo lado esquerdo, mas Ryan Christie foi bem na partida, o Dykes como uma referência para tentar ganhar o jogo aéreo, o McGinn como esse jogador da chegada também, o McGregor fez um bom jogo como meio campista. A Escócia tem uma seleção limitada, mas competiu bem, foi superior na maior parte do tempo, tomou um susto enorme, conseguiu acabar com o jejum. Então foi um grande dia de histórias nas eliminatórias, e agora já com todas as vagas definidas para a Eurocopa, para a Euro que vai ser realizada em 2021. Então esses foram os 4 últimos classificados. No caso da Escócia, se classifica para um grupo que vai ter simplesmente a Inglaterra pela frente, o que já gera uma rivalidade regional interessante. No caso da Hungria, a Hungria vai para o grupo mais complicado da Euro, que é um grupo que tem só Alemanha, França e Portugal, e agora a Hungria é quem chega por lá como o time que corre por fora, seria a Hungria ou a Islândia, então é isso que acaba acontecendo dentro dos cruzamentos aí, né? No caso da Eslováquia vai pro grupo da Espanha, no caso da Macedônia acaba indo pro grupo da Holanda. Enfim, foram essas as decisões dessa quinta-feira bem movimentada de futebol alternativo, de data FIFA, de seleções e de cabeça na Euro também, porque agora a gente fica já com o calendário montado, mesmo sem saber exatamente como vai ser a Euro, mas a gente já tem agora os grupos definidos. Conta aí com os comentários de vocês, com a curtida, com outros tópicos que certamente passaram batido para conseguir falar aqui dessas 4 decisões e de alguns outros ingredientes dos classificados e dos eliminados. Participem. Um abraço, até a próxima.